Olá, paz seja convosco. É com imenso prazer que iniciamos mais um capítulo fascinante em nossa jornada pela história. Hoje, adentramos o intrigante universo da Reforma Protestante, capítulo 7, um marco que transformou o panorama religioso, social e político na Europa do século XVI. Quero expressar minha sincera gratidão pela dedicação contínua de cada um de vocês. É o entusiasmo e empenho de nossa comunidade que tornam possível essa jornada única pelo passado, desvendando os eventos que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Este capítulo é dedicado à exploração profunda da Reforma Protestante, desde as suas raízes nas críticas de Martinho Lutero até as consequências que reverberam na sociedade europeia. Preparem-se para uma viagem através de eventos cruciais, personagens marcantes e ideias que ecoam ao longo dos séculos. Aproveito também para reforçar a importância da sua participação ativa. Deixe seus comentários, compartilhe suas reflexões, e se ainda não o fez, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Sua presença é fundamental para a construção desse espaço de aprendizado e diálogo. Sem mais delongas, embarquemos juntos nessa jornada pela Reforma Protestante. Que este capítulo seja enriquecedor e instigue a busca pelo entendimento das raízes que sustentam a complexa tapeçaria da história. Sejam todos muito bem-vindos! No século XVI, a Europa testemunhou um período de transformações profundas que ecoariam ao longo da história, marcando o surgimento da Reforma Protestante. Este movimento, liderado por figuras notáveis como Martinho Lutero, João Calvino e impulsionado pela Reforma Anglicana, teve origens intrincadas e motivações multifacetadas. Na aurora do Renascimento, as sociedades europeias começaram a questionar as estruturas tradicionais, tanto na esfera política quanto na religiosa. O domínio da Igreja Católica Romana sobre a espiritualidade cristã era incontestável, mas também estava impregnado de críticas crescentes. As práticas como a venda de indulgências, que supostamente garantiam o perdão dos pecados em troca de contribuições financeiras, tornaram-se particularmente polêmicas e geraram descontentamento entre os fiéis. Nesse contexto, Martinho Lutero, um monge alemão, emergiu como uma figura-chave ao afixar suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg em 1517. Suas críticas às indulgências e outras práticas eclesiásticas desencadearam um movimento de proporções monumentais. Lutero defendia a ideia da salvação pela fé, contestando a necessidade de intermediários clericalismos entre Deus e os crentes. A resposta da Igreja Católica foi enérgica, resultando na excomunhão de Lutero em 1521. No entanto, suas ideias já haviam se difundido, alimentando uma chama que logo se espalhou pela Europa. Lutero, enquanto exilado no castelo de Wartburg, traduziu a Bíblia para o alemão, tornando-a acessível às massas e fortalecendo a disseminação da reforma. Simultaneamente, na Suíça, João Calvino, um jurista e teólogo francês, estava desenvolvendo suas próprias ideias reformistas. Seu trabalho seminal, Instituição da Religião Cristã, estabeleceu os princípios fundamentais do calvinismo, destacando a predestinação e a autoridade das Escrituras. Na Inglaterra, a reforma tomou uma trajetória única com a Reforma Anglicana. Impulsionada por motivos políticos e religiosos, o rei Henrique VIII rompeu com a autoridade papal, fundando a Igreja Anglicana. As consequências desse rompimento reverberaram nas dinâmicas políticas e religiosas da época, com os monarcas sucessivos moldando a natureza do protestantismo inglês. Em paralelo, os anabatistas, um grupo radical, defendiam uma abordagem mais radical da reforma, questionando não apenas as estruturas eclesiásticas, mas também as sociais. Sua presença influenciou movimentos camponeses e trouxe tensões consideráveis à reforma. Ao longo deste período, as ideias reformistas não apenas remodelaram a paisagem religiosa europeia, mas também tiveram impactos sociais, políticos e culturais duradouros. A Reforma Protestante deixou um legado complexo que moldou a trajetória da Europa e influenciou a compreensão moderna da fé e da autoridade. Neste cenário de profundas transformações, as figuras de Lutero, Calvino e os eventos da Reforma Anglicana permanecem como faróis, iluminando as complexidades e desafios da busca por reformas no contexto religioso. No alvorecer do século XVI, a Europa testemunhava um período de efervescência e questionamentos, alimentados pelas mudanças culturais, sociais e econômicas que caracterizavam o Renascimento.
No epicentro desse cenário dinâmico, um monge alemão chamado Martinho Lutero emergiu como uma figura central, cujas ações desencadeariam um dos momentos mais impactantes da história religiosa, a Reforma Protestante. Lutero, nascido em 1483 na cidade de Eisleben, ingressou na Ordem dos Agostinianos e, como monge, dedicou-se aos estudos teológicos e filosóficos. Sua jornada rumo à reforma começou a ganhar contornos nítidos quando, em 1510, fez uma peregrinação a Roma. O que esperava ser uma experiência espiritual transformadora deparou-se, em vez disso, com uma igreja mergulhada em corrupção, envolvida em intrigas políticas e práticas questionáveis. Essa experiência impactante sem dúvida plantou as sementes da insatisfação que floresceriam mais tarde. A gota d'água para Lutero foi a prática das indulgências, onde perdão dos pecados era vendido em troca de contribuições financeiras para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma. O Papa Leão X promovia essa prática, oferecendo indulgências aos fiéis como uma forma de angariar fundos. A indignação de Lutero crescia à medida que testemunhava a deturpação do propósito espiritual em busca de ganho financeiro. A resposta de Lutero a essas práticas veio de maneira inesperada e ousada. Em 31 de outubro de 1517, ele afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg suas 95 teses, um documento que questionava a validade teológica das indulgências e lançava dúvidas sobre uma série de práticas da Igreja Católica. O gesto simbólico, destinado inicialmente a gerar um debate acadêmico, acabou desencadeando uma série de eventos que mudariam o curso da história. As 95 teses rapidamente foram reproduzidas graças à recente invenção da imprensa de Johannes Gutenberg. As ideias de Lutero se espalharam como fogo pela Europa, encontrando eco entre aqueles que, de maneira semelhante, estavam desencantados com a igreja estabelecida. Lutero não buscava inicialmente a ruptura, mas desejava a reforma moral e teológica dentro da Igreja Católica. No entanto, a reação da Igreja não foi de diálogo, mas de condenação. Em 1521, Martinho Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X. Em meio a ameaças de prisão e execução, Lutero permaneceu firme em suas convicções. Seu apoio a reformas mais amplas na teologia, liturgia e práticas eclesiásticas rapidamente se transformou em um movimento independente, a Reforma Protestante. Assim, o ato corajoso de afixar as 95 teses na porta da igreja marcou não apenas o início da Reforma Protestante, mas também o surgimento de uma nova era na qual as Escrituras, a fé pessoal e a busca por uma conexão direta com Deus se tornariam princípios fundamentais. O legado de Martinho Lutero transcende seu tempo, influenciando não apenas a teologia, mas também as estruturas sociais e políticas da Europa e, por extensão, do mundo ocidental. No alvorecer do século XVI, a Europa testemunhava um período de transformações profundas e aceleradas, moldando um contexto que se tornaria o terreno fértil para a eclosão da Reforma Protestante. Essas mudanças transcenderam esferas diversas, abrangendo desde aspectos sociais e políticos até elementos culturais e econômicos, e deixaram uma marca indelével na história do continente. Na cena social, a Europa medieval estava se despedindo de estruturas e hierarquias antiquadas. O declínio da forma medieval de organização social abria espaço para novas dinâmicas, à medida que a sociedade europeia passava por uma transição rumo a novas configurações. As relações feudais que caracterizaram grande parte da Idade Média começavam a ceder espaço a uma realidade mais fluida e dinâmica. Paralelamente, mudanças políticas marcavam o cenário europeu. O feudalismo, que havia sido o alicerce do poder por séculos, estava perdendo terreno. Novos interesses políticos emergiam, muitas vezes desafiando a autoridade centralizada da Igreja Católica. A consolidação de monarquias e o desenvolvimento de estruturas políticas mais complexas delineavam uma nova ordem. No âmbito cultural, o Renascimento, movimento que exaltava a razão humana, a busca pelo conhecimento e a expressão artística, representava uma ruptura com a mentalidade predominantemente religiosa da Idade Média. A cultura renascentista colocou a mente humana no centro das atenções, buscando romper com a forte influência religiosa que havia permeado a vida intelectual europeia por séculos. A arte encontrou novas formas de expressão, as ciências avançaram, e o conhecimento humano experimentou um renascimento.
Essas mudanças culturais eram acompanhadas por avanços significativos, como a invenção da imprensa no século XV por Johannes Gutenberg. Essa inovação teve um papel crucial na produção massiva de livros e na disseminação de ideias. A capacidade de imprimir e distribuir informações de maneira mais acessível ampliou a circulação de pensamentos críticos e questionadores. No campo religioso, as sementes do questionamento à Igreja Católica já haviam sido semeadas ao longo da Idade Média. Movimentos religiosos anteriores, como os valdenses no século XII, John Wycliffe no século XIV e Jean Hus no século XV, já haviam desafiado práticas e doutrinas da Igreja. As críticas a questões como a falta de moralidade, abuso de poder e corrupção dentro da instituição eram precursores dos debates que culminariam na Reforma Protestante. Essa atmosfera de mudanças e questionamentos criou um terreno fértil para as ideias de Martinho Lutero. Seu questionamento sobre as indulgências e outras práticas da Igreja Católica não surgiu em um vácuo, mas como parte de um contexto mais amplo de transformações sociais, políticas e culturais na Europa do século XVI. A Reforma Protestante, assim, não pode ser entendida apenas como um movimento teológico, mas como uma resposta multifacetada a um momento de profunda metamorfose na história europeia. As causas que deram origem à Reforma Protestante são intricadas e entrelaçadas com uma série de críticas e inquietações profundas que Martinho Lutero nutria em relação à Igreja Católica do século XVI. A chama dessa reforma foi acesa não apenas por divergências teológicas, mas também por uma insatisfação mais ampla com práticas e princípios que, segundo Lutero, se afastavam dos fundamentos da fé cristã. Ao adentrar no cerne das causas, deparamo-nos com a questão das indulgências, prática que se tornou um ponto de contenda central. As indulgências eram uma espécie de perdão concedido pela Igreja, mediante contribuições financeiras, para absolver os fiéis de suas penas temporais decorrentes de pecados já perdoados. A prática, no entanto, evoluiu para algo além de um ato espiritual, transformando-se em uma transação monetária que desencadeou críticas acirradas de Lutero. A indignação de Lutero ganhou ímpeto quando o Papa Leão X lançou um esforço para financiar a construção da Basílica de São Pedro por meio da venda de indulgências. Este era um exemplo da simonia, a venda de cargos eclesiásticos e favores divinos, que Lutero via como uma distorção fundamental dos princípios cristãos. Essa prática não apenas feria sua compreensão teológica, mas também desencadeava uma crítica mais ampla à comercialização da fé. Outro ponto de discordância significativo foi a venda de escritórios da Igreja e de relíquias sagradas, ambas associadas à simonia. Lutero questionava a ética por trás dessas transações, destacando o contraste entre a busca por lucro material e os ensinamentos essenciais da fé. A ideia central que o incomodava era a crença de que a salvação não podia ser adquirida por meio de ações monetárias, mas sim através da fé. A insatisfação de Lutero não se limitava apenas às práticas financeiras. Ele criticava vigorosamente a corrupção existente dentro da hierarquia da Igreja Católica, acusando-a de abuso de poder e desvio dos princípios bíblicos. Essas críticas, muitas vezes expressas em seus escritos, ecoaram as preocupações que já existiam na sociedade europeia sobre a moralidade e integridade da Igreja institucionalizada. Assim, as causas da Reforma Protestante, como defendidas por Lutero, foram intrinsecamente ligadas a uma série de críticas à venda de indulgências, à prática da simonia e à corrupção que, em sua visão, haviam se infiltrado na instituição religiosa. Estas não eram simples divergências teológicas, mas sim uma reação contundente contra o que Lutero percebia como desvios sérios dos fundamentos do cristianismo. A ação corajosa de Martinho Lutero e sua postura desafiadora em relação à Igreja Católica foram eventos cruciais que moldaram os rumos da Reforma Protestante. Após afixar suas 95 teses na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, Lutero não apenas desencadeou um debate teológico, mas também uma série de eventos que desafiaram diretamente a autoridade papal e, por fim, resultaram em sua excomunhão. O gesto inicial de afixar as teses em 1517 pode ser visto como um apelo à discussão acadêmica sobre as práticas contestadas, principalmente as indulgências. No entanto, a repercussão ultrapassou as expectativas de Lutero. Suas ideias encontraram ressonância entre uma parcela significativa da população, ansiosa por mudanças e críticas práticas da Igreja. Conforme as ideias de Lutero se propagavam, sua relação com a Igreja se deteriorava.
Em 1520, o Papa Leão X emitiu a bula papal De Surge Domini, condenando várias proposições de Lutero como heréticas. Lutero, por sua vez, não se retratou e queimou publicamente uma cópia da bula em um gesto desafiador. A situação atingiu o ápice em 1521, quando Lutero foi convocado à Dieta de Worms, uma assembleia imperial na qual lhe foi exigido que se retratasse de suas opiniões. Numa atitude notável, Lutero recusou-se a se retratar, afirmando que só poderia fazê-lo mediante evidências bíblicas ou racionais. Seu famoso discurso terminou com as palavras: "Aqui estou. Não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém." Diante da recusa de Lutero em se retratar, a excomunhão tornou-se inevitável. Em janeiro de 1521, o Papa emitiu a bula Decet Romanum Pontificem, excluindo Lutero da comunhão da Igreja Católica. A atitude de Lutero, porém, não foi de submissão. Em vez disso, ele voltou a Wittenberg e intensificou seus esforços na tradução da Bíblia para o alemão, permitindo que as Escrituras fossem acessíveis à população em geral. A excomunhão não desencorajou Lutero, ao contrário, consolidou sua posição como líder da Reforma Protestante. Ele continuou a desafiar as práticas tradicionais da Igreja, promovendo uma abordagem mais centrada nas Escrituras e na fé individual. A ação de Lutero e a subsequente excomunhão não apenas marcaram o início de uma nova direção no cristianismo, mas também desencadearam uma série de eventos que moldaram significativamente a história religiosa e social da Europa. O exílio de Martinho Lutero no castelo de Wartburg foi um período marcante em sua vida, repleto de atividades intelectuais e reflexões profundas. Após ser excomungado pela Igreja Católica em 1521, Lutero encontrou refúgio no castelo de Wartburg, sob a proteção de Frederico III, eleitor da Saxonia. Durante esse tempo de reclusão, Lutero mergulhou intensamente em estudos teológicos e na tradução da Bíblia para o alemão. Sua intenção era tornar as Sagradas Escrituras acessíveis à população comum, que, em grande parte, não tinha familiaridade com o latim, a língua oficial da Igreja na época. Essa empreitada monumental resultou na famosa Bíblia de Lutero, publicada em partes entre 1522 e 1534. A tradução de Lutero não se limitou apenas a transpor as palavras, mas buscou uma linguagem que ressoasse com as pessoas comuns. Seu objetivo era proporcionar uma compreensão direta e clara das Escrituras, promovendo a leitura e interpretação individual da Bíblia. Esse trabalho não apenas consolidou a língua alemã, mas também teve um impacto significativo na promoção da Reforma Protestante. Além da tradução, Lutero dedicou seu tempo a uma série de escritos teológicos e pastorais. Ele continuou a desenvolver suas ideias sobre a justificação pela fé, a natureza da Igreja e outros temas fundamentais. Suas obras influentes, como A Nobreza Cristã da Nação Alemã e Da Liberdade Cristã, refletiram seu compromisso com a reforma da Igreja e da sociedade. O exílio no castelo de Wartburg, longe do tumulto público, proporcionou a Lutero um ambiente propício para aprofundar sua compreensão teológica e desenvolver estratégias para a disseminação de suas ideias. Ao retornar a Wittenberg em 1522, ele não apenas trouxe consigo a Bíblia traduzida, mas também uma visão clara e renovada do papel da fé e da Escritura na vida cristã. O período no castelo de Wartburg não apenas preservou a vida de Lutero, mas também deu um impulso substancial à reforma protestante que ele liderava. O posicionamento político de Martinho Lutero durante o Levante Camponês e sua abordagem em relação aos anabatistas foram aspectos cruciais durante o movimento da Reforma Protestante. À medida que as ideias de Lutero se espalhavam, muitos camponeses começaram a interpretar suas mensagens como uma chamada à liberdade e à igualdade também no âmbito social e político. No entanto, quando ocorreu o Levante Camponês em de 1524 a 1525, Lutero surpreendeu alguns de seus seguidores ao não apoiar a rebelião. Ele, de fato, advogou pela obediência à autoridade secular, argumentando que a mudança religiosa que propunha não deveria ser confundida com uma revolta contra as autoridades civis. Em sua obra Contra as Hordas Assassinas e Salteadores de Camponeses, Lutero condenou veementemente a revolta camponesa, defendendo a ordem estabelecida. Essa posição de Lutero refletiu sua visão de que as reformas deveriam ocorrer no âmbito espiritual e doutrinário, não necessariamente no político.
Ele temia que a associação da reforma com rebeliões sociais poderia comprometer o movimento e resultar em caos. No que diz respeito aos anabatistas, uma breve menção é suficiente para compreender a relação complexa que Lutero mantinha com esse grupo. Os anabatistas, que defendiam a separação entre igreja e Estado, batismo adulto e a ideia de uma comunidade cristã pacifista, foram vistos com desconfiança por Lutero. Ele considerava essas ideias como uma ameaça à estabilidade social e religiosa que ele buscava manter. Portanto, a postura de Lutero diante do levante camponês em relação aos anabatistas ilustra sua perspectiva conservadora em relação à ordem social e política, contrastando com o ímpeto de alguns de seus seguidores por mudanças mais radicais em vários aspectos da sociedade. Esses eventos e posições ajudam a contextualizar não apenas as divergências dentro do próprio movimento reformista, mas também as complexidades políticas que permeavam o período da Reforma Protestante. A vida e a conversão de João Calvino desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento e na propagação das ideias da Reforma Protestante. Nascido em Noyon, na França, em 10 de julho de 1509, Calvino inicialmente estudou direito na Universidade de Orleans. Sua formação acadêmica logo o colocou em contato com o ambiente intelectual e as correntes de pensamento do Renascimento e, por extensão, com as ideias reformistas que estavam ganhando força na Europa. No entanto, a trajetória de Calvino rumo à reforma foi marcada por uma série de eventos, sendo sua conversão um ponto crucial. Por volta de 1529, Calvino experimentou uma profunda transformação espiritual, desencadeando um redirecionamento significativo em sua vida. Ele se afastou da tradição católica e começou a se alinhar com as ideias da Reforma Protestante, em particular aquelas promovidas por Martinho Lutero. A exposição de Calvino às ideias de Lutero foi um catalisador importante para sua própria jornada teológica. O impacto das 95 teses de Lutero e suas críticas à Igreja Católica ressoaram profundamente com Calvino, influenciando sua percepção sobre a salvação pela fé e sua compreensão da autoridade das Escrituras. A Reforma, que inicialmente começara com as ações de Lutero na Alemanha, encontrou eco em Calvino, que se tornaria uma figura central na propagação dessas ideias na França e além. A decisão de Calvino de dedicar sua vida à propagação do Evangelho reformado foi intensificada após sua mudança para Genebra, onde trabalhou incansavelmente para estabelecer uma comunidade baseada nos princípios da Reforma. Seu magnum opus, Institutas da Religião Cristã, tornou-se um tratado fundamental na teologia reformada, consolidando suas ideias e influenciando gerações futuras de pensadores religiosos. Dessa forma, a vida e conversão de João Calvino representam um capítulo essencial na expansão da Reforma Protestante, destacando a importância das experiências pessoais na formação das convicções teológicas que moldaram a história religiosa da Europa e do mundo ocidental. A Reforma de Calvino, exemplificada por sua monumental obra Institutas da Religião Cristã, desempenhou um papel vital na consolidação e disseminação dos princípios reformistas na Europa do século XVI. Nascido na França em 1509, João Calvino não apenas experimentou uma profunda transformação espiritual, como também se tornou um dos teólogos mais proeminentes e influentes da Reforma Protestante. A Institutas da Religião Cristã, inicialmente publicada em 1536, serviu como um tratado abrangente e sistemático dos princípios teológicos reformados. Calvino dedicou-se a apresentar uma defesa coerente das doutrinas centrais da Reforma, como a soberania de Deus, a predestinação e a autoridade das Escrituras. A obra não apenas articulou os fundamentos teológicos, mas também forneceu orientações práticas para a organização da Igreja e a conduta ética dos fiéis. Calvino acreditava firmemente na autoridade das Escrituras como a palavra de Deus e defendia a ideia da predestinação, ou seja, a crença de que Deus, desde a eternidade, escolheu quem seria salvo. Esses conceitos, juntamente com uma ênfase na soberania divina, moldaram a teologia reformada e distinguiram a Reforma de Calvino de outras correntes teológicas contemporâneas. Além de suas contribuições teológicas, Calvino teve um papel ativo na reforma eclesiástica. Seu modelo de governo eclesiástico, baseado na ideia de presbíteros eleitos, influenciou a organização das igrejas reformadas. Genebra, onde Calvino estabeleceu sua base, tornou-se um centro vital da reforma, atraindo refugiados protestantes de toda a Europa. A reforma de Calvino não se limitou apenas à sua vida, estendendo-se além, influenciando a teologia,
a política e a sociedade em muitas partes do mundo. A tradição reformada que ele ajudou a estabelecer continuou a prosperar, deixando um legado duradouro que transcendeu as fronteiras geográficas e temporais. Portanto, a reforma de Calvino, encapsulada em sua obra monumental, não apenas solidificou os princípios teológicos fundamentais da reforma protestante, mas também moldou de maneira significativa o curso da história religiosa e cultural do Ocidente. O calvinismo, uma corrente teológica derivada dos ensinamentos de João Calvino, não se restringiu apenas a um conjunto de doutrinas, mas também desempenhou um papel crucial nas reformas sociais e eclesiásticas em Genebra, Suíça, durante o século XVI. As principais características do calvinismo não apenas moldaram a espiritualidade, mas também influenciaram profundamente a vida cotidiana e a estrutura social da cidade. A doutrina central do calvinismo é encapsulada pelos chamados 5 pontos do calvinismo, representados pela sigla TULIP, total depravity, depravação total, unconditional election, eleição incondicional, limited atonement, expiação limitada, irresistible grace, graça irresistível, e perseverance of the saints, perseverança dos santos. Esses princípios destacam a ênfase na soberania divina, na predestinação e na salvação pela graça. Em Genebra, Calvino não apenas liderou uma comunidade religiosa, mas também desempenhou um papel ativo na reformulação da sociedade. A introdução de um sistema de governo eclesiástico baseado em presbíteros eleitos refletia a convicção calvinista de que a Igreja deveria ser governada pela comunidade de fiéis. Essa abordagem democrática na Igreja também influenciou as estruturas políticas, contribuindo para o desenvolvimento de instituições republicanas. Além disso, Calvino buscou estabelecer uma sociedade moralmente virtuosa. Suas reformas incluíram rigorosos códigos de conduta moral e social, regulamentando áreas como vestuário, entretenimento e comportamento. A educação também era uma prioridade, com a criação de escolas para instruir as crianças nos princípios calvinistas. As reformas em Genebra não estavam isentas de controvérsias, e houve resistência a algumas das medidas de Calvino. No entanto, ao longo do tempo, a influência do calvinismo na cidade foi profunda e duradoura, estabelecendo as bases para uma ética social e política que continuaria a evoluir ao longo dos séculos. Portanto, o calvinismo não foi apenas uma teologia abstrata, mas uma força transformadora que deixou uma marca indelével em Genebra e, mais amplamente, na história da Reforma Protestante. Suas características teológicas e as reformas sociais implementadas por Calvino moldaram a face de uma comunidade e contribuíram para a configuração do calvinismo como uma das principais correntes do protestantismo. A Reforma Anglicana, iniciada sob o reinado de Henrique VIII na Inglaterra, teve origens profundamente enraizadas em eventos políticos, sociais e pessoais. O rei Henrique VIII, conhecido por seus complexos relacionamentos conjugais, desempenhou um papel central no rompimento com a Igreja Católica e na formação da Igreja Anglicana. As motivações de Henrique VIII para buscar a separação da Igreja de Roma foram, em grande parte, impulsionadas por questões de sucessão e sua busca por um herdeiro masculino. Seu casamento com Catarina de Aragão, que resultou na Princesa Maria, não produziu o herdeiro masculino tão desejado. Henrique, influenciado por considerações dinásticas e políticas, almejava um filho para assegurar a estabilidade da dinastia Tudor. O rei voltou-se para o Papa Clemente VII em busca de uma anulação de seu casamento, alegando que o matrimônio era inválido por razões teológicas. Contudo, a resposta papal foi negativa, em parte devido às complicações políticas com o imperador Carlos V, sobrinho de Catarina. Diante desse impasse, Henrique tomou uma decisão radical e unilateral. Em 1534, o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia, declarando Henrique VIII como o único chefe supremo na terra da Igreja da Inglaterra. Isso marcou o rompimento oficial com a autoridade papal e estabeleceu a independência da Igreja Anglicana. Henrique dissolveu mosteiros, confiscou propriedades da Igreja e consolidou o poder religioso sob o controle da coroa. É importante destacar que, apesar da separação da Igreja Católica, a Reforma Anglicana inicialmente manteve muitos elementos litúrgicos e doutrinários católicos. Foi somente sob o reinado de Eduardo VI, e posteriormente de Elizabeth I, que a Igreja Anglicana assumiu uma orientação mais claramente reformada. Portanto,
As motivações de Henrique VIII para romper com a Igreja Católica foram profundamente pessoais e políticas, guiadas por uma mistura complexa de considerações teológicas, dinásticas e de poder. Esse evento não apenas transformou o cenário religioso na Inglaterra, mas teve repercussões duradouras na história da Igreja Anglicana e na diversidade do protestantismo. A criação da Igreja Anglicana sob Henrique VIII não foi apenas um ajuste teológico, mas também um marco crucial que redefiniu as relações entre a coroa e a Igreja na Inglaterra. O Ato de Supremacia de 1534 proclamou Henrique como único chefe supremo na terra da Igreja da Inglaterra, rompendo com a autoridade papal e inaugurando a independência eclesiástica do país. Uma das implicações mais significativas dessa ruptura foi o confisco de bens da Igreja Católica. Mosteiros e propriedades eclesiásticas, que haviam desempenhado um papel vital na vida religiosa e econômica do país, foram sujeitos a medidas de desapropriação. Henrique VIII, enfrentando desafios financeiros, viu nesse confisco uma maneira de consolidar o poder real e reabastecer os cofres do Estado. O processo de dissolução dos mosteiros, iniciado na década de 1530, envolveu a supressão sistemática de instituições monásticas e a redistribuição de suas terras e riquezas. Esse ato não apenas alterou o cenário religioso, mas também teve consequências econômicas e sociais profundas. A coroa passou a exercer controle direto sobre vastas extensões de terra antes pertencentes à Igreja, transformando a propriedade e a estrutura fundiária da Inglaterra. Essa redistribuição de riqueza e poder também teve implicações na ascensão da classe aristocrática e na emergência de uma elite proprietária de terras. Muitos nobres se beneficiaram do confisco, recebendo terras anteriormente administradas por mosteiros. Esse processo contribuiu para a concentração de terras nas mãos de uma elite secula e para a mudança nas dinâmicas sociais e econômicas da época. A criação da Igreja Anglicana e o subsequente confisco de bens eclesiásticos sob Henrique VIII não foram apenas eventos teológicos, mas também transformações profundas que moldaram o curso da história inglesa. Esses acontecimentos marcaram o início de uma era em que a coroa assumia uma autoridade mais direta sobre questões religiosas e econômicas, reconfigurando as estruturas de poder na Inglaterra do século XVI. Os anabatistas, um grupo que emergiu no contexto da Reforma Protestante do século XVI, se destacaram não apenas por suas convicções teológicas distintas, mas também por suas críticas sociais e visão radical de transformação da sociedade. Originando-se principalmente na região germânica, os anabatistas buscavam uma reforma mais profunda e radical do que aquela proposta por outros líderes reformadores como Lutero e Calvino. Uma das críticas sociais fundamentais dos anabatistas estava relacionada à questão da separação entre a Igreja e o Estado. Eles advogavam pela ideia de que a comunidade de crentes deveria ser separada das estruturas políticas e governamentais, acreditando na formação de comunidades cristãs independentes. Essa perspectiva era uma resposta direta à integração da Igreja e do Estado em muitos lugares da Europa, onde as instituições religiosas eram frequentemente utilizadas para manter o controle social. Além disso, os anabatistas eram conhecidos por sua ênfase na prática do batismo adulto, em oposição ao batismo infantil comum em outras denominações cristãs. Para eles, o batismo deveria ser uma escolha consciente e voluntária, simbolizando um compromisso pessoal com a fé cristã. Essa prática refletia não apenas uma diferença teológica, mas também uma abordagem social mais igualitária, em que a fé não era imposta desde a infância, mas escolhida individualmente na idade adulta. Além disso, muitos anabatistas defendiam ideias de comunhão de bens e partilha entre os membros da comunidade. Essa visão socialista, para a época, contrastava fortemente com as estruturas econômicas mais tradicionais e hierárquicas. A ideia de uma comunidade de crentes em que os recursos eram compartilhados visava criar uma sociedade mais igualitária e justa. Entretanto, essas posições radicais dos anabatistas frequentemente os colocavam em conflito tanto com as autoridades religiosas quanto com as seculares. Muitos foram perseguidos e enfrentaram oposição devido às suas visões consideradas subversivas na sociedade da época. Apesar disso, o legado dos anabatistas persiste como uma parte importante e distintiva da história da Reforma Protestante. Suas críticas sociais e propostas inovadoras contribuíram para moldar a diversidade de perspectivas dentro do movimento reformista do século XVI.
O envolvimento dos anabatistas nas revoltas camponesas do século XVI é um capítulo intrigante, por vezes, conflituoso na história da Reforma Protestante. Os anabatistas, com suas ideias teológicas e sociais radicais, muitas vezes atraíam seguidores entre as classes mais oprimidas, incluindo os camponeses descontentes com as condições sociais e econômicas da época. Durante as revoltas camponesas que eclodiram em várias regiões da Europa no início da década de 1520, alguns grupos de camponeses viram nos princípios anabatistas uma esperança de mudança social. As ideias de comunhão de bens, igualdade e separação da Igreja e do Estado eram especialmente atraentes para aqueles que enfrentavam injustiças e opressões. No entanto, é importante destacar que nem todos os anabatistas apoiavam ou estavam diretamente envolvidos nessas revoltas. Enquanto alguns líderes anabatistas defendiam mudanças sociais significativas, outros eram mais cautelosos e procuravam reformas pacíficas e internas na sociedade. Essas revoltas camponesas, muitas vezes marcadas por conflitos violentos, preocupavam líderes reformadores mais estabelecidos, como Martinho Lutero. Lutero, inicialmente visto como um defensor da liberdade cristã e crítico das injustiças, ficou alarmado com a violência associada às revoltas. Ele expressou forte desaprovação, temendo que a violência prejudicasse a causa da reforma como um todo. Lutero, em suas obras e sermões, condenou as revoltas camponesas e pediu sua supressão pelas autoridades seculares. Esse episódio ilustra as complexidades e desafios enfrentados pelos movimentos reformistas do século XVI. Enquanto alguns líderes buscavam transformações sociais e teológicas profundas, a realidade das tensões sociais da época frequentemente conduzia a situações de conflito e divisão. O envolvimento dos anabatistas nas revoltas camponesas e a reação de figuras proeminentes como Lutero destacam a interconexão complexa entre as questões teológicas, sociais e políticas durante esse período tumultuado da história europeia. A perseguição aos anabatistas durante o século XVI reflete um capítulo sombrio na história da Reforma Protestante e evidencia os desafios enfrentados por aqueles que divergiam das correntes religiosas predominantes. Os anabatistas, com suas crenças distintas, muitas vezes tornaram-se alvo de intensa perseguição, principalmente por parte da nobreza alemã e das autoridades estabelecidas. Os anabatistas defendiam ideias teológicas que iam além das reformas propostas por líderes como Martinho Lutero e João Calvino. Sua ênfase na separação da Igreja e do Estado, na recusa do batismo infantil e na busca por uma comunidade de crentes verdadeiramente comprometidos muitas vezes os colocava em conflito com as estruturas religiosas e políticas existentes. A nobreza alemã, em particular, via os anabatistas como uma ameaça à estabilidade social e política. A recusa dos anabatistas em jurar lealdade a autoridades seculares e em participar de práticas religiosas estatais os tornou alvos de repressão. A perseguição era frequentemente brutal, envolvendo prisões, torturas e execuções. Em algumas regiões, leis foram promulgadas para restringir as atividades dos anabatistas, proibindo práticas como o batismo de adultos e a realização de reuniões religiosas não autorizadas. O clima de hostilidade muitas vezes forçava os anabatistas a se reunirem secretamente, sob a ameaça constante de perseguição. A perseguição aos anabatistas não foi exclusiva da nobreza, líderes religiosos de várias correntes também desaprovavam suas doutrinas e práticas. Aqueles que eram identificados como anabatistas poderiam enfrentar não apenas a rejeição social, mas também a perda de propriedades e direitos civis. Apesar das dificuldades e perseguições, os anabatistas conseguiram preservar suas comunidades e crenças ao longo do tempo, e muitos deles contribuíram para o desenvolvimento do movimento anabatista em suas diversas ramificações. A história da perseguição aos anabatistas destaca as complexidades e tensões presentes no cenário religioso e político do século XVI, mostrando como divergências teológicas podiam levar a conflitos violentos e repressão sistemática. A história de João Calvino e do calvinismo representa uma parte significativa do panorama teológico e social do século XVI na Europa Ocidental. Nascido na França em 1509, Calvino tornou-se uma figura central na Reforma Protestante, desenvolvendo um sistema teológico que viria a ser conhecido como calvinismo. Os princípios fundamentais do calvinismo são encapsulados nas famosas doutrinas conhecidas como os 5 pontos do calvinismo, que foram delineados mais tarde como resposta a certas críticas teológicas. Estes pontos são:
Primeiro, depravação total, a crença de que a humanidade está totalmente corrompida pelo pecado e incapaz de se redimir por seus próprios meios. Segundo, eleição incondicional, a ideia de que Deus, de forma soberana, escolheu quem seria salvo, independentemente dos méritos humanos. Terceiro, expiação limitada, a crença de que a expiação de Cristo é eficaz apenas para os eleitos, não para toda a humanidade. Quarto, graça irresistível, a convicção de que a graça de Deus é irresistível, garantindo a salvação daqueles que foram eleitos. Quinto, perseverança dos santos, ***, a ideia de que os eleitos são capazes de resistir à apostasia e permanecerão fiéis até o fim. Essas doutrinas forneceram a base teológica para as comunidades calvinistas que surgiram em várias partes da Europa Ocidental. A influência do calvinismo não se limitou apenas à esfera teológica, mas também teve impactos significativos nas esferas social, política e econômica. As comunidades calvinistas muitas vezes destacavam a ética do trabalho, a responsabilidade individual e a ordem social como valores fundamentais. Esses princípios influenciaram o desenvolvimento do capitalismo, especialmente em regiões onde o calvinismo ganhou forte adesão. A ênfase na responsabilidade individual diante de Deus também teve implicações políticas, contribuindo para o desenvolvimento de formas de governo mais representativas. A disseminação do calvinismo na Europa Ocidental durante o século XVI e além não apenas moldou o cenário religioso, mas também desempenhou um papel crucial nas transformações sociais e políticas que marcaram a época. João Calvino, com sua teologia distinta, deixou um legado duradouro que transcendeu o âmbito estritamente religioso, influenciando profundamente o curso da história europeia. A Reforma Protestante, liderada por figuras como Martinho Lutero, João Calvino e outros, teve desdobramentos políticos e militares profundos na Europa do século XVI. O movimento não se limitou apenas ao âmbito religioso, mas desencadeou transformações que reverberaram nas estruturas de poder, nas alianças políticas e nas relações internacionais. Guerras de religião. Uma das manifestações mais evidentes dos desdobramentos políticos da Reforma foram as guerras de religião, que ocorreram principalmente na França e no Sacro Império Romano Germânico. Na França, as guerras entre católicos e huguenotes, protestantes franceses, marcaram períodos de instabilidade política, como as guerras de religião entre 1562 e 1598. Já no Sacro Império, conflitos como a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, envolveram disputas religiosas, políticas e territoriais. Divisões políticas. A Reforma provocou divisões profundas entre os governantes e as populações dos estados europeus. Alguns líderes nobres adotaram o protestantismo, enquanto outros permaneceram fiéis à Igreja Católica. Essas divisões levaram a alianças complexas e, por vezes, a conflitos armados. O imperador Carlos V, por exemplo, enfrentou desafios consideráveis ao tentar manter a unidade religiosa em seus territórios. Ascensão de estados protestantes. A Reforma também viu a ascensão de estados protestantes, onde a nova fé se tornou dominante. Países como a Suécia, Dinamarca e partes da Alemanha abraçaram o protestantismo como religião oficial. Essa mudança teve implicações não apenas na esfera religiosa, mas também nas alianças políticas e nas relações comerciais. Paz de Westfália. O conflito prolongado da Guerra dos 30 Anos teve um desfecho significativo com a Paz de Westfália em 1648. Esses tratados não apenas encerraram a guerra, mas também estabeleceram princípios importantes para as relações internacionais. Um desses princípios, conhecido como o princípio da soberania do Estado, afirmava que os governantes tinham o direito de determinar a religião oficial de seus estados. Em resumo, os desdobramentos políticos e militares da Reforma Protestante foram vastos e complexos. Desde guerras sangrentas até transformações na estrutura política da Europa, a Reforma deixou uma marca duradoura na história do continente, moldando as nações e as relações entre elas. A Reforma na Inglaterra durante os reinados de Maria Tudor e Elizabeth I foi um período marcado por mudanças significativas nas políticas religiosas, culminando na consolidação da Igreja Anglicana como a instituição religiosa dominante no país. Maria Tudor, a restauração do catolicismo. Maria Tudor, filha de Henrique VIII e Catarina de Aragão, ascendeu ao trono em 1553.
Também conhecida como Maria Sangrenta, ela era uma fervorosa católica e buscava reverter as reformas protestantes introduzidas por seu pai e seu meio-irmão, Eduardo VI. Durante seu reinado, Maria perseguiu protestantes, resultando em execuções e repressão religiosa. Seu casamento com o rei católico Felipe II da Espanha também alimentou as preocupações protestantes sobre uma possível influência estrangeira na Inglaterra. Elizabeth I, consolidação da Igreja Anglicana. A ascensão de Elizabeth I ao trono, em 1558, marcou uma mudança radical nas políticas religiosas. Elizabeth era conhecida por sua habilidade política e por buscar uma abordagem mais moderada para unificar a nação religiosamente dividida. Ela restaurou o ato de supremacia, estabelecendo a coroa como autoridade máxima sobre a Igreja da Inglaterra. Além disso, o Ato de Uniformidade de 1559 estabeleceu um livro de orações e rituais, consolidando uma liturgia mais moderada que permitia uma ampla gama de crenças. Compromisso religioso e estabilidade. O reinado de Elizabeth I é muitas vezes associado ao surgimento do anglicanismo moderado, que buscava um equilíbrio entre elementos católicos e protestantes. Elizabeth conseguiu consolidar a estabilidade religiosa na Inglaterra, evitando extremos e adotando uma abordagem pragmática para manter a coesão social. Seu governo promoveu um clima de tolerância religiosa, permitindo que diferentes vertentes do cristianismo coexistissem dentro da Igreja Anglicana. Legado da Reforma na Inglaterra. A Reforma na Inglaterra teve um impacto duradouro, estabelecendo as bases para a diversidade religiosa e a separação da Igreja da Inglaterra do controle papal. O compromisso religioso adotado por Elizabeth I ajudou a evitar conflitos religiosos prolongados, preparando o terreno para a estabilidade política e religiosa que caracterizaria a Inglaterra nos séculos seguintes. O legado da Reforma Anglicana continua a influenciar a identidade religiosa e cultural do Reino Unido até os dias atuais. O legado da Reforma Protestante, que teve início no século XVI, é vasto e deixou uma marca indelével na religião, política e cultura europeias. Os impactos desse movimento reverberam até os dias de hoje, moldando a trajetória histórica do continente de maneiras profundas e complexas. Primeiro, transformações religiosas. A reforma alterou radicalmente o panorama religioso da Europa, desafiando a hegemonia da Igreja Católica Romana. O surgimento de diferentes tradições protestantes, como o luteranismo, calvinismo e anglicanismo, introduziu uma pluralidade de interpretações teológicas e práticas litúrgicas. Isso não apenas diversificou as crenças, mas também estimulou debates teológicos e uma abordagem mais crítica à autoridade eclesiástica. Segundo, descentralização do poder religioso. Antes da Reforma, a Igreja Católica detinha um monopólio considerável sobre a esfera espiritual e, em parte, sobre a política. A Reforma descentralizou esse poder, fragmentando a autoridade religiosa e dando origem a igrejas nacionais e denominações independentes. Esse processo contribuiu para o desenvolvimento de Estados-nação e para a consolidação de identidades nacionais distintas. Terceiro, impactos na política. A reforma teve repercussões políticas significativas, desencadeando conflitos como as guerras de religião na França e a Guerra dos 30 Anos na Europa Central. O princípio da liberdade religiosa começou a emergir, influenciando as ideias sobre governança e liberdades individuais. Esses eventos moldaram indiretamente o caminho para o surgimento de sociedades mais pluralistas e tolerantes. Quarto, desenvolvimento do capitalismo. Alguns estudiosos associam o espírito empreendedor e a ética de trabalho valorizados por algumas comunidades protestantes, especialmente os calvinistas, ao desenvolvimento do capitalismo. A ênfase na responsabilidade individual e na busca do sucesso pessoal contribuiu para uma mentalidade que favorecia o crescimento econômico e a inovação. Quinto, desenvolvimento cultural e educacional. A ênfase protestante na leitura direta das Escrituras e na educação para todos teve implicações culturais duradouras. A alfabetização aumentou à medida que a Bíblia era traduzida para línguas vernáculas, e a ênfase na educação formal tornou-se uma característica distintiva de muitas comunidades protestantes. Sexto, diversidade religiosa e tolerância. A reforma contribuiu para a aceitação da diversidade religiosa, promovendo a ideia de que diferentes confissões cristãs poderiam coexistir.
Embora nem sempre tenha resultado em tolerância absoluta, o princípio da liberdade religiosa começou a ganhar terreno e moldou as discussões sobre a separação entre Igreja e Estado. Em resumo, o legado da Reforma Protestante é multifacetado e complexo, influenciando não apenas a esfera religiosa, mas também os aspectos políticos, econômicos e culturais da Europa e, por extensão, do mundo ocidental. Suas ramificações continuam a ser objeto de estudo e debate, destacando a profunda influência que esse movimento teve na formação do mundo moderno. Conclusão: a influência duradoura da Reforma. Ao longo do século XVI, a Europa testemunhou uma revolução religiosa e cultural que ficaria conhecida como Reforma Protestante. Este movimento, liderado por figuras proeminentes como Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII, teve implicações profundas e duradouras que ecoam através dos séculos. Primeiro, transformação religiosa e teológica. A Reforma foi marcada por uma profunda transformação nas concepções religiosas e teológicas. O desafio às doutrinas estabelecidas pela Igreja Católica Romana resultou na formação de diferentes tradições protestantes, cada uma com suas interpretações das Escrituras Sagradas. A ênfase na autoridade das Escrituras, na salvação pela fé e na mediação direta entre o indivíduo e Deus trouxe uma abordagem mais pessoal e participativa à fé cristã. Segundo, descentralização do poder eclesiástico. Antes da Reforma, a Igreja Católica exercia uma influência centralizada sobre os assuntos religiosos e, por extensão, políticos. A Reforma descentralizou esse poder, resultando na criação de igrejas nacionais independentes e na fragmentação da autoridade eclesiástica. Esse fenômeno não apenas redefiniu a relação entre a religião e o Estado, mas também contribuiu para o desenvolvimento de Estados-nação distintos. Terceiro, desdobramentos políticos e conflitos. Os desdobramentos políticos da Reforma foram complexos e, em alguns casos, tumultuados. As guerras de religião, especialmente na França, e a Guerra dos 30 Anos na Europa Central evidenciaram as tensões entre as diferentes confissões cristãs. No entanto, esses conflitos também semearam as sementes da ideia emergente de liberdade religiosa, à medida que as nações buscavam formas de reconciliar a diversidade religiosa em seus territórios. Quarto, desenvolvimento cultural e educacional. A ênfase na leitura direta das Escrituras promovida pelos reformadores contribuiu para um aumento geral na alfabetização. A tradução da Bíblia para línguas vernáculas facilitou o acesso das pessoas às Escrituras, promovendo um interesse renovado na educação. As instituições educacionais, muitas delas estabelecidas por comunidades protestantes, desempenharam um papel fundamental na disseminação do conhecimento. Quinto, impacto econômico e desenvolvimento do capitalismo. Alguns historiadores argumentam que as éticas de trabalho promovidas por certas correntes protestantes, como os calvinistas, tiveram influência no desenvolvimento do capitalismo. A ênfase na responsabilidade individual e na busca do sucesso pessoal foi associada ao espírito empreendedor que caracteriza as sociedades capitalistas modernas. Sexto, tolerância religiosa e coexistência. A Reforma também influenciou a evolução das ideias sobre tolerância religiosa. Embora nem sempre tenha levado à coexistência pacífica, o princípio fundamental de que diferentes tradições cristãs podiam existir lado a lado começou a ganhar aceitação. Esse princípio, com o tempo, se expandiu para abranger uma compreensão mais ampla de liberdade religiosa. Sétimo, legado contínuo na atualidade. A Reforma Protestante não é apenas um capítulo distante da história, mas continua a moldar o cenário religioso, político e cultural nos dias de hoje. A diversidade denominacional, a separação entre Igreja e Estado e a ênfase na liberdade religiosa são apenas alguns exemplos das influências duradouras da Reforma na sociedade contemporânea. Em última análise, a Reforma Protestante não apenas desencadeou uma revolução religiosa, mas também catalisou mudanças em várias esferas da sociedade europeia. Seus efeitos perduram como um testemunho da capacidade transformadora do pensamento humano e da busca pela liberdade espiritual e intelectual. Resumo do capítulo sobre a Reforma Protestante. No capítulo sobre a Reforma Protestante, exploramos os principais eventos e líderes que moldaram esse movimento revolucionário no século XVI. Martinho Lutero, com suas 95 teses, emerge como líder central, desafiando as práticas da Igreja Católica, notadamente a venda de indulgências.
A reforma anglicana, motivada pela recusa papal ao divórcio de Henrique VIII, também é abordada, assim como as ideias de João Calvino e a propagação do protestantismo na Inglaterra. Os anabatistas, liderados por Thomas Munzer, destacam-se como uma seita que rejeitava o batismo infantil. Figuras-chave, como Thomas Cranmer na Inglaterra e Ulrico Zwingli na Suíça, desempenharam papéis cruciais na disseminação das ideias reformistas. O reinado de Elizabeth I, marcado pela restauração do catolicismo, e o impacto geral da reforma, fragmentando o cristianismo, também são discutidos. Ao final do capítulo, convidamos os leitores a se inscreverem no canal para fortalecer a comunidade de aprendizado e aguardamos ansiosos pelo retorno dos participantes para o próximo capítulo, continuando essa jornada fascinante pela história e transformação religiosa na Europa. Agora vamos para o questionário do capítulo 7. Pergunta 1. Os séculos XIV e XV trouxeram um novo contexto à Europa medieval, propício à mudança que não existia até então. Cite alguns elementos que faziam parte deste contexto. Resposta. Os séculos XIV e XV trouxeram um novo contexto à Europa medieval, propício à mudança que não existia até então. Estes elementos que faziam parte deste contexto são: primeiro, peste e fome. A Europa medieval enfrentou a devastação causada pela peste negra, uma epidemia que dizimou a população. Além disso, períodos de fome devido a más colheitas agravaram as condições sociais. Segundo, o Renascimento. Esse período testemunhou o Renascimento, um movimento cultural, artístico e científico que reacendeu o interesse pelas artes, pela filosofia e pelas ciências antigas. Terceiro, cisma da Igreja. O cisma do Ocidente dividiu a Igreja Católica em dois papados rivais, resultando em tensões religiosas e políticas. Pergunta 2. Sobre a Reforma Protestante, assinale a alternativa incorreta. Resposta. Alternativa B. Os calvinistas não propunham a doutrina do pacifismo. João Calvino, fundador do calvinismo, defendia a soberania de Deus sobre todas as coisas, mas não era estritamente pacifista. Pergunta 3. John Knox recebeu os ensinos de Calvino e levou o protestantismo a qual país europeu? Resposta correta. Alternativa A. John Knox desempenhou um papel significativo na propagação do protestantismo na Escócia. Pergunta 4. Descreva as características dos anabatistas. Resposta. Os anabatistas eram conhecidos por defender a separação total entre Igreja e Estado. Sua visão considerava a aparente união entre essas instituições como uma afronta ao seu estilo de vida. Destaque-se que os anabatistas buscavam uma comunidade de crentes voluntários, praticavam o batismo adulto e defendiam a não participação em assuntos políticos. Pergunta 5. Os anabatistas queriam a separação total entre Igreja e Estado, vendo esta aparente união como uma afronta ao seu estilo de vida. Compare com a situação da Igreja cristã contemporânea e dê sua opinião sobre onde avançamos e onde retrocedemos. Resposta. Considerando a perspectiva dos anabatistas sobre a separação entre Igreja e Estado como uma afronta, é interessante notar que, na contemporaneidade, ainda há debate sobre o papel da religião na esfera pública. Avançamos em termos de liberdade religiosa, permitindo diversas expressões de fé. No entanto, retrocedemos em alguns casos, especialmente quando há tentativas de imposição de valores religiosos específicos na legislação. A chave está em encontrar um equilíbrio que respeite a diversidade de crenças sem comprometer a estabilidade social. Chegamos ao fim deste fascinante capítulo sobre a Reforma Protestante, uma jornada através das transformações que moldaram o cenário europeu no século XVI. Espero que cada momento de aprendizado tenha sido enriquecedor e inspirador. A história é um tecido complexo de eventos, e cada capítulo revela camadas que nos aproximam da compreensão do nosso presente. A Reforma Protestante é uma peça vital desse quebra-cabeça, e explorá-la conosco é um privilégio. Agradeço a todos que acompanharam, comentaram e contribuíram para enriquecer as discussões. Se ainda não o fez, não esqueça de se inscrever no canal para estar sempre atualizado com nosso conteúdo histórico. O diálogo não termina aqui. Aguardo ansiosamente o retorno de vocês para o próximo capítulo, onde continuaremos desbravando os caminhos do passado. Sua participação é crucial para fortalecer essa comunidade de aprendizado. Até breve!
Caros exploradores da história, que a curiosidade os guie sempre. Com gratidão.